palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Você está vendo ou não Deus no caminho? Deus não está no caminho que nós criamos. Vou repetir: Deus não está no caminho que criamos. Deus está no caminho que obedecemos à voz dEle. Eu tenho 3 caminhos. Quais são os caminhos que Deus me mandou ir? Se é no caminho A, é lá que Ele estará. Não adianta eu caminhar pelo B nem pelo C. Este caminho é onde vai nos levar a ter experiências sobrenaturais. Este caminho é onde nós vamos ver Deus, aonde nós vamos saber o que é que Deus está fazendo. Antes de Jacob, um homem que era o preferido da Rivca, um homem que não tinha enfrentado as suas mazelas, o filhinho da mamãe, aquele que tinha acesso à facilidade, e agora ele volta e precisa enfrentar as suas mazelas, precisa enfrentar as suas cascas, as suas clipotes, precisa enfrentar tudo aquilo que o aprisiona. E quando há algo que nos aprisiona, a primeira pessoa que aparece é um anjo caído, chamado Samael. Você vai ouvir alguns falarem de Esaú. Quando nós, que temos e que estamos sendo nutridos com toda a bondade, em algum momento, a citra rara, ou seja, o lado caído, a negatividade, ela vai ser exposta na nossa frente. E ela vai ser exposta não para nos condenar, ela vai ser exposta para nos aprisionar em governo. Aonde você está? Existem aqueles que estão sendo inspirados, ovelhas. Existem aqueles que estão sendo gerados neles identidades. Ou seja, esses são os que eu pego mais pesado, os que eu cobro mais. Para quê? Para que nas suas realidades possam me dar a oportunidade de, dentro daquele aspecto, continuar vivendo. É assim que funciona desde que o mundo é mundo, desde Adão. Porque quem continuou o legado de Adão foi Sete. E aí você olha para esses três aspectos de Paraxá 7, Paraxá 8 e Paraxá 9, e você descobre se você está vivendo de verdade o processo que vai te abrir as portas da sobrenaturalidade em ser Israel. Vou repetir aqui: você está sendo consolado, e muito consolo por aí está levando você à morte. Vou repetir mais uma vez: consolo dado na hora do confronto te condena à morte. Confronto na hora do consolo te amargura. Mas confronto na hora do confronto e consolo na hora do consolo, as coisas se tornam passíveis a você acordar de manhã e encontrar uma marca de Deus em você. O que eu quero chamar você, a atenção sua, é para isso. Senhor, me confronte. Quebre os meus paradigmas. Quebre a minha religião. Quebre o meu achismo. Quebre o meu modo de aprender. Quebre o meu modo de ensinar. Quebre tudo, Senhor. Me confronta. Me leva para a noite. Me leva para atravessar o Jaboque. Me leva. Vai ter gente para te ajudar, irmão. O altar te ajuda. Os anjos te ajudam. Vou repetir aqui: você está sendo consolado, e muito consolo por aí está levando você à morte. Vou repetir mais uma vez: consolo dado na hora do confronto te condena à morte. Confronto na hora do consolo te amargura. Mas confronto na hora do confronto e consolo na hora do consolo, as coisas se tornam passíveis a você acordar de manhã e encontrar uma marca de Deus em você. O que eu quero chamar você, a atenção sua, é para isso. Senhor, me confronte. Quebre os meus paradigmas. Quebre a minha religião. Quebre o meu achismo. Quebre o meu modo de aprender. Quebre o meu modo de ensinar. Quebre tudo, Senhor. Me confronta. Me leva para a noite. Me leva para atravessar o Jaboque. Me leva. Vai ter gente para te ajudar, irmão. O altar te ajuda. Os anjos te ajudam. Jacob agora
precisa enfrentar a si mesmo para vencer o espírito da destruição. Yaakov precisa confrontar as suas próprias más inclinações para vencer Samael. Yaakov, o filhinho da mamãe, agora precisa se tornar homem. Yaakov, aquele que passou 20 anos sendo vituperado por Labão, agora vai dizer: não, meu tio não vai mais me enganar. A passividade de homens e mulheres estão deixando homens e mulheres castrados. A passividade com aquilo que a sua mãe, o seu pai, o seu tio, a sua avó desenha, anti-desenho da sua vida. A passividade que a religião te coloca para te posicionar, para você se posicionar no antidesenho do seu desenho original, obviamente. Esta passividade é Samael. Ela rouba, ela te castra, ela te abomina. É por isso que nós precisamos. Você está sendo confrontado ou consolado? Você está sendo confrontado ou consolado? Muitos problemas, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Muitos problemas que você está tendo hoje é porque você não admitiu ser confrontado. E você foi atrás de quem te consolou. Pega. Muitas pessoas são falidas porque foram consoladas quando deveriam ser confrontadas. Muitas pessoas morreram física e espiritualmente porque foram consoladas ao invés de ser confrontadas. Muitas pessoas não tiveram sucesso moral, social, físico, material, ministerial, porque não se permitiram ser confrontadas. Tem mais. Muitas pessoas aqui dentro, infelizmente, quando nós olhamos para isso aqui, nós temos que nos deparar com uma palavra gritante no mundo espiritual: ou você amadurece, ou amadurece. Ou você toma jeito, ou você toma jeito. Ou você se comporta a modo de estar maduro e madura, ou as coisas vão continuar no looping da noite. Todos vão amanhecer, e menos você. Você vai voltar para a noite. Porque no mundo espiritual a noite não tem fim se você não entendeu como sair dela. No mundo espiritual, a noite não acaba se você não viver a verdade da palavra. Queridos, para de se auto-enganarem com pregações mentirosas. Para de se auto-enganar com quem tem palavra mansa. Porque palavra mansa não leva ninguém a amanhecer. Por isso que você precisa suportar o processo. Aquele homem lutando com Jacó era um principado violento, lutando contra a realidade da vida dele. E você, querido? Quantos Jacós ainda há dentro de nós que precisa perseverar? Talvez você já é Israel em uma área, mas na outra ainda não. Você precisa entrar nas águas. Por isso que o Senhor nos disse: nos próximos anos, nos mínimos os próximos 3 anos, nós vamos ver e ouvir o som das águas. E essas águas vão nos levar para ser transformados em Israel. O rio, ele está atravessando o quê, irmão? Não é uma fonte. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer aqui, você entender. Ele está atravessando um rio. Quais são os 3 sons das águas que eu já disse para você? As fontes, os rios e o mar. Olha o processo onde está Jacó. Então por que você quer abandonar as coisas? Para que eu li isso? Quando o sol nasceu sobre Yaakov, ele atravessou Peniel. E o Senhor disse para mim aqui: as pessoas, elas não fazem ideia do fluxo das águas que elas estão. Elas precisam entender como é e qual é a quantidade do líquido amniótico dentro da barriga profética aonde você está banhado. Porque Yaakov está em Yabok, ou Jaboque, como você tem no português. E Jaboque está mencionado como o Senhor vai pegar você, Jacózinho, e vai fazer com que você atravesse os rios que Ele quer que você atravesse. A luta dura a noite toda. Ele não lutou com um anjozinho de Deus. Ele lutou contra um principado demoníaco para roubar a primogenitura, para requerer a primogenitura. Muitas vezes nós queremos atravessar os vales da vida.
Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Shalom, shalom para você. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver. Seja bem-vindo a mais uma atmosfera de adoração. Abaixa aí, produção, abaixa aí. Adoração, revelação. O que é, produção? Adoração, revelação, e que o céu te abençoe e te guarde. Hoje estamos aqui. Ontem não tivemos no dia normal aí de escola e Nene. Não gravamos ontem, mas estamos aqui agora ao vivo, tá bom? Ao vivo. Gravando aqui, são 5:50 da tarde, e que o céu te abençoe poderosamente. Nós vamos falar hoje da paraxá, da porção da palavra, e enviou, vai lá, ou seja, grandes coisas estão voltando a acontecer na vida de Yaakov, na vida de Jacó, que agora vai se transformar em Israel, agora vai se transformar no propósito, agora ele vai voltar para casa. Querido, agora ele vai voltar para casa, e assim, eu e você precisamos voltar para casa. E vamos falar disso já já. Põe a capa da aula aí para mim, olha. Hoje nós vamos falar sobre isso, voltando para casa, o encontro de Jacó com o seu irmão Esaú, depois de 34 anos, Jacó volta a encontrar com seu irmão Esaú. 34 anos depois, né? Ele já tem família constituída, ele já tem uma prosperidade levantada na sua vida, e agora ele vai voltar para casa. Todos nós precisamos voltar para casa. Não é à toa que o mundo aí, né? O mundo está voltando para casa, está voltando para o ambiente da Beit, está voltando para o ambiente da revelação do Kadosh Baruch Hu, o santo e sagrado Deus de Israel. Quero dizer já para você, vamos aqui na câmera 2, produção. Eu quero dizer para você o seguinte, aqui embaixo, evangelhodepoder.com.br, o site oficial do Ministério, e as redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, miqueiascastrezi.com.br, também em breve vai ter novidades aí no site, e também escolainene.com.br. Como você está acompanhando aqui, nossos vídeos, na grande maioria, estão metade liberado aqui das aulas, e a outra parte, a parte mais intensa, muitas vezes, está para membros aqui do canal do YouTube. Então, se você tem enviado, acredita que muito mais do que ouvir uma palavra, muito mais do que ouvir uma aula, ouvir uma ministração, você precisa se conectar a ela através da oferta. Muito obrigado pela sua compreensão. Você está entendendo o que é verdadeiramente o Evangelho do nosso Messias. Está aí na tela, né? Como você pode ofertar também diretamente, enviar teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia. E já tem um pessoal aqui comigo e nós vamos falar disso. Voltando para casa, Vaishilá e Jacó voltou para casa. Eu volto daqui em 1 minuto, diretamente, rapidamente. Eu volto para falarmos aqui na próxima hora sobre o vale de Jaboque, Yaboque, a peleja de Jacó, né? Será que ele lutou com um anjo? Será que ele lutou com um anjo de Deus mesmo? Né? Vamos descobrir. 1 minuto eu volto. Shalom.
Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Vamos lá então, pessoal. Shalom, shalom para você. Lembrando que esta aula da Parashá Vaishlá, vamos falar da vida de Jacó, de Yaakov, voltando para casa. Agora ele vai regressar para casa. Lembrando que aqui na descrição do link, aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link para o vídeo exclusivo, o vídeo para a parte final da aula. Lembrando, a gente grava meia aula aqui pública e depois eu convido você aí para a aula privada, para criarmos uma plataforma cada dia mais contundente e cheia da revelação da Ruach HaKodesh, tá bom? E assim é uma forma de você também aprender a investir na sua vida espiritual, não é? Então vamos lá, eu quero ler Gênesis 32, nós vamos trabalhar aqui em Gênesis 32 e 33 praticamente, não vou continuar até o final do capítulo 36, porque é um outro contexto, mas Gênesis 32 diz assim: E Yaakov, olha só, e Yaakov, Jacó, enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, ao encontro de Esaú. 34 anos depois, Jacó havia saído, fugido, vamos chamar assim, se encontra com Labão, casa com Raquel, casa com Leia, casa com Raquel, se constitui família, né? Nós já entendemos a aplicação da sobrenaturalidade disso tudo. E agora o Senhor está dizendo aqui, né? Volta para casa. Não foi isso? Na Parashá anterior, aliás, na palavra, troca esse fundo, querido, coloca o outro, é melhor o outro. A palavra foi clara dizendo que o Senhor estava chamando Yaakov, Jacó, para voltar. Nós estamos regressando ao nosso desenho original. Você e eu precisamos, mais do que nunca, voltar, regressar, estabelecer em nós um desenho original. E quando fazemos assim, e quando entendemos que isso nos leva ao objetivo real da nossa vida, nós entendemos que é aí que nós conseguimos definir uma realidade para o nosso futuro, definir uma realidade para a nossa vida moral, social, espiritual, financeira. E agora, Jacó está com medo, você vai ver aqui, ele está indo em direção a Seir, ele está com medo, ele está com angústia, porque o seu irmão Esaú está ao seu encontro. Lembrando que para você compreender isso, você precisa entender uma coisa. E Yaakov enviou mensageiros. A palavra mensageiros aqui, ela é malachim, ela é meler, ou seja, ela vai falar de coberturas angelicais. Ela vai falar de anjos que nos dão cobertura, que nos assistem. Quando nós nascemos, nós recebemos coberturas angelicais. Isso é fato. Isto é um desenho do céu para cada vida na terra. Nós temos coberturas angelicais e conforme nós vamos desenvolvendo e aumentando o nosso propósito, as coberturas angelicais são enviadas. Falamos disso quando Jacó teve o sonho da escada. Então, você e eu precisamos estar na consciência da revelação da Ruach HaKodesh. Você e eu precisamos estar na consciência verdadeira do que é ser Israel e do que é estar caminhando para ser Israel, para que possamos ativar mensageiros, para que possamos ativar malachims, para que possamos ativar mensageiros. Essa palavra, vou repetir, mensageiros. Malachim, ela está dizendo de coberturas angelicais, que nos assistem, que nos dão base e que nos dão apoio espiritual, que nos dão força. Os anjos são co-servos da nossa vida. Hebreus capítulo 1, verso 14 vai dizer isso. Os anjos estão trabalhando em favor dos homens. Então, eu ainda vou gravar melhor sobre anjos. O que ocorre aqui é uma coisa bastante interessante e muito objetiva. Você vai ler algo que está coligado ao avô aqui de Yaakov. Ele diz: fomos ao encontro de Esav. Os mensageiros voltaram a Yaakov dizendo: fomos ao encontro de Esav, seu irmão,
E ele vem ao seu encontro. Com ele estão 400 homens. Olha só. Yaakov sentiu medo e angústia. Preste atenção numa coisa. Lembra do campo de Macpela? Lembra quando Sara morreu? E agora Abraão, o pai Abraão, vai comprar um terreno. Assista a aula sobre isso para você lembrar. E eu disse para você que 400, na palavra, está relacionado a uma letra hebraica. Você está vendo aqui do meu lado, né? Você está vendo aqui o cajado com todas as 22 letras hebraicas. E a letra Tav, essa última letrica aqui, ela está relacionada ao número 400. E o número 400 está relacionado a um sinal, a um símbolo. O número 400 está relacionado, assista as aulas anteriores, onde eu falo sobre isso, a vida de Abraão e Sara. E 400 está relacionado com a cruz, com o madeiro. E 400 está relacionado com a descrição do nosso Messias. 400 está relacionado ao nosso Messias, Yeshua, que lá no madeiro sinalizou no mundo espiritual que nós seríamos salvos. Por isso, se preocupe com a sua salvação, se preocupe em andar com uma vida cheia da presença da Ruach HaKodesh, mas para isso você precisa estar salvo pelo poderoso nome, o sangue do Messias Yeshua. Acreditamos, cremos que o Messias, o nosso Messias Yeshua HaMashiach, como se conhece aqui, e eu vou só falar, só para contextualizar, você conhece muitas vezes como Jesus Cristo, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. É isso que está ocorrendo. Jacó e Esaú. Entre eles, há o quê? Há o Messias. Entre eles, há um peso de 400. Jacó representa a alma elevada. A alma que precisa ser elevada. Esaú representa este mundo terreno. Esaú representa esta carne. Lembra que Jacó, que significa aquele que nasceu no calcanhar, este representando a alma, precisa se elevar, precisa subir e dominar sobre Esaú. A profecia era que o segundo dominaria sobre o primeiro, que a alma que nasce baixa está se elevando ao ponto de, através do nosso Messias Yeshua, alcançar a vida eterna, alcançar o conceito e a realidade de estar salvo, de ser salvo, de continuar salvo e de transformar aquilo que é bem, aquilo que é mal em bem. Então, qual é a distância entre Jacó e Esaú? 400 homens. Qual é a distância entre o bem e o mal? 400. Essa distância se revela na pessoa do nosso Messias Yeshua. Como é que você muda a sua vida? Aliás, deixa eu mudar isso. Como que você arrebata a força da santidade? Como que você arrebata e imprime no teu espírito, na tua vida, na tua história, uma pureza? Através do sangue do Cordeiro. 400. A letra Tav, 400 homens. O desenho é que Jacó, agora a alma, com medo, angustiada, a alma que precisa voltar para casa e dominar o seu conceito, dominar o seu direito, estabelecer agora, voltar para a terra prometida. Qual é a diferença? Qual é a distância, aliás, entre essa alma e este corpo? Qual é a distância entre a alma e o governo? 400 homens. Põe a primeira imagem, produção. Olha só. Põe a capa aí, pode colocar a capa. Estamos falando sobre voltar para casa, e voltar para casa vai dizer exatamente disso, olha só. Voltar para casa vai dizer de você precisa regressar à casa. Estamos no ano da casa de propósito. Consegue colocar aqui, produção, aqui aí em cima, o logotipo do ano? Isso, pode colocar aí. Vai sair, mas me deixa no... Ah, ok, tá aqui. Você tá vendo aqui atrás de mim, ó? É tempo de voltar para casa. Estamos numa palavra de... Estamos no ano 2, 5782, estamos no ano de voltar para casa. E mais direto do que isso não existe. Mais direto do que isso, regressar ao propósito. Jacó agora está voltando. Jacó sai, vai yetzar, não é essa palavra que o pai deu? E agora ele volta, vai Shilá e envia mensageiros. Sabe quem é que vai te levar para o propósito? A sua decisão de encontrar a casa de propósito novamente. A sua decisão de regressar ao desenho original.
faça o curso. Põe aqui, produção, escolainene.com.br, vai lá na aba todos os cursos, tem lá o curso do desenho original. E lá o curso está fechado, você precisa se cadastrar aqui no YouTube como membro a partir do nível 2, e lá tá os links do curso. E você vai descobrir como é voltar ao desenho original. Isto é voltar ao desenho original. Vai-te lá e envia Jacó mensageiros para encontrar com Jacó, com Esaú, para encontrar, e nele, entre eles, há 400 homens. Então, você põe na tela de novo a primeira imagem, regresse à casa. Você precisa regressar ao propósito. Você tem que sair das vertentes de luz primária. Você tem que sair das vertentes de luz baixas e se conectar a uma emanação de luz, a uma conexão de luz, a uma conexão de uma frequência luminosa. O que é isso, apóstolo? Frequência luminosa é a frequência onde Jacó se transforma em Israel. Aonde Jacó sai do conceito de Israel, sai do conceito baixo, e agora ele vai se deparar com a vida de Deus. A vida que Deus deseja estabelecer nele, o quê? Exatamente a história, o desenho. Ok, pode colocar aí. Só um pouco, depois você tira. Tá aí o desenho, aí, estabelecer aqui em cima, ó, estabelecer isto, uma casa de propósito, estabelecer algo poderoso. Aí você vai lendo aqui, você vai ver assim, olha. E ele permaneceu ali naquela noite, então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú: 200 cabras. Olha o presente que Jacó envia para o seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 crias. Ele os entregou aos servos, e cada um desses servos foram à frente. Encontraram Esaú, encontraram Esav, encontraram este homem, e este homem se deparou com tudo aquilo. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó está usando de uma estratégia para o sucesso. Você quer uma estratégia para o sucesso? Seja humilde. Você quer uma estratégia para vencer? Seja humilde. Qual é a estratégia aqui? O que Jacó está dizendo para Esaú? Jacó está dizendo assim para Esaú: a bênção que eu recebi do pai, lembra? A bênção de Isaac? A bênção que eu recebi do pai era que toda a linha de frutas, toda a questão do campo, toda a questão do plantio, de plantar e colher, estaria sobre mim. Lembrando que Jacó era um homem de tenda. Jacó era um homem que não era de caça. Quando Jacó, que está à base, que está pronto para se transformar em Israel, está enviando tudo isso aqui, você vê que ele está enviando um número grande de animais. Ele está dizendo algumas coisas para Esaú. Ele está dizendo assim: Esaú, ele está dizendo, mundo físico, a bênção da minha alma, o meu trabalho durante esses 34 anos me fez crescer. Esaú, mundo físico, terra, obedeça ao meu comando, porque os 34 anos que eu estive longe, todos os anos que eu estive longe, e estive debaixo de um exílio do meu corpo, um exílio do propósito, eu produzi. E ao mesmo tempo ele também está dizendo para Esaú que ele não tem medo de entregar parte daquilo do que Deus deu para ele. Ele está aplicando a prática do dízimo, ele está aplicando a prática da oferta, ele está colocando aqui, olha, 200 cabras e 20 bodes, ele está colocando 200 ovelhas e 20 carneiros. Preste atenção que ele está falando entre códigos com o irmão. Ele está falando, a alma, se você aplicar um nível de entendimento entre alma e corpo, o que a alma chamada Jacó está falando para o corpo? Eu produzi, eu tenho produção, eu tenho frutos, e eu estou inseminando feminino e masculino para que você também cresça. Se você prestar atenção, ele está colocando muito mais animais que são fêmeas, e quase 10% aqui da quantidade em animais que são
machos. Ou seja, ele está falando para Esaú assim: você tem condição de também ser próspero como eu fui. Eu estou te mostrando e te dando códigos, eu estou te dando portas abertas, eu estou te dando conexões para que você também prospere, para que você também se eleve, porque eu, Esaú, passei todos esses anos trabalhando por Leia, trabalhando por Raquel, trabalhei para ser para sair do exílio chamado Labão. Lembra de Labão? Labão, o nome Labão significa branco, mas é um antagonismo, porque Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Ou seja, são 10 níveis para baixo, 10 níveis da árvore do mal, 10 níveis que puxa o homem para a terra. Foram esses códigos que Esaú recebeu de Jacó. Você continua lendo, você vai ver que eles se encontram. Mas o que eu quero falar aqui, qual é a estratégia do sucesso? Você vai descobrir já já. Mas qual é a estratégia do sucesso? É não ter medo de dizimar, é não ter medo de ofertar, é não ter medo de dizer para a sua alma, aliás, não ter medo de dizer para o seu corpo que a sua alma está em crescimento, que a sua alma não mais se condiciona àquele Jacó que saiu fugindo. É isto que Jacó está falando para Esaú, é isto que Jacó está falando para ele mesmo. Aí é uma briga entre ele mesmo. Lembra que eles são irmãos? Gêmeos. Lembra que um está falando com o outro, lembra que um está falando para ele mesmo. Jacó está falando com a parte, se você for entender dessa forma, Jacó está falando para a parte física. Jacó, que é a alma, está falando para o mundo. Você precisa produzir a meu favor, você precisa estar condicionado à minha porta dimensional para crescimento. Eu produzi, eu trabalhei, vamos traduzir, né, produção? Vamos traduzir um pouquinho para a mente de alguns irmãos. Quando você falar para a sua carne, eu oro, eu tenho jejum, eu tenho renúncia, esta briga vai ser vencida. Quando a alma se sujeitar em humildade e trazer, você vai entender isso já, e trazer o ambiente espiritual que a alma, chamada Jacó, está produzindo durante todo esse período, ele vai se deparar à frente de Jacó. E agora Jacó está de frente com isso, com todas essas sementes para prosperar a vida material. E quando eu digo prosperar, é prosperar em crescimento, prosperar em revelação, prosperar em exaltação do ambiente e colocar um fim. Olha, vamos aplicar mais um pouco ainda. Eu vou aplicar mais um pouco na sua vida social. Como é que eu venço o pecado que está na minha carne? Sendo Jacó. Trabalhando, elevando a sua alma, elevando o seu espírito, elevando os seus compromissos com aquilo que o Senhor colocou em você, com a bênção que o Senhor colocou em você, e vai chegar o momento de você voltar a casa. A alma, ela tem medo, não tem? Nós não temos medos de enfrentar as nossas mazelas, nós não temos medo de enfrentar as nossas limitações físicas, morais, espirituais, físicas, morais, sociais. Agora, isso está acontecendo aqui, olha. Ele também instruiu o segundo servo, o terceiro servo e todos que seguiam a manada. Quando vocês encontrarem Esaú, devem falar da mesma forma e acrescentarão: e ali atrás de nós está seu servo Esaú. Ou seja, ele manda todas essa estratégia para o irmão. Vamos falar mais um pouco? A sua alma tem uma estratégia para vencer a sua carne. A sua alma tem uma estratégia, e essa estratégia é o quê? É se deparar com 400. Se deparar com Mashiach. Sabe como você vai vencer seus pecados? Sabe como nós vamos vencer os nossos pecados? Como nós vamos vencer nossas limitações, as nossas quedas, as nossas caídas? Quando nós enviarmos e colocarmos diante de Mashiach, diante de Yeshua, toda a nossa alma, toda a nossa vida. Por isso, quando entregamos a nossa vida ao plano correto do Senhor, quem vem nos ajudar? Os servos. Quem são os servos que vão diante dos 400 homens de Jacó, de Esaú? Os malahins. Os anjos trabalham em nosso favor. Tá ficando intenso, né? Então, eu tenho que ir com calma,
para que a sua mente seja alcançada. Verso 23. E ele se levantou naquela noite, pegou suas mulheres, as suas escravas e seus 11 filhos e atravessou. Qual que é a próxima imagem, produção? E atravessou o vale de Jaboque, o vale de Jaboque. Deixa eu ver qual é. Ok. Isso aí eu vou usar depois. Coloca a imagem da capa para mim. Você vai ver a imagem da capa? Isso. Você vai ver a imagem da capa aí? Você vai ver um anjo, ou um homem, ou dois homens. Agora é o processo de volta para casa. Agora é o ponto máximo da vida de Jacó. Jacó envia, mas antes de Jacó encontrar o irmão, tem que acontecer uma coisa. Antes da sua alma governar sobre tudo, antes do teu espírito, quando eu falo alma, é alma elevada, Neshama, tá? Não é alma caída. Antes de a sua alma espiritual, o seu espírito governar sobre a sua mente, antes de você ter a mente de Mashiach, você precisa vencer uma coisa. Tá aí na tela, esta imagem aí, de Jacó voltando, e tem um ser ali esperando ele. A Bíblia não fala que é um anjo. Olha só. E ele se levantou, vamos ler, capítulo 32, eu vou na 2 aqui, capítulo 32, verso 23. E ele se levantou, olha o que está ocorrendo. Os servos estão lá, foram lá entregar, e o irmão dele está vindo, e ele está indo, está voltando para casa. Ele se levantou naquela noite, pegou as suas 2 mulheres, as 2 escravas e seus 11 filhos, e atravessou Jaboque, ou o vale de Jaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir mandou que atravessassem seus bens. E Yaakov foi deixado só. Então, um homem, eu estou lendo na minha Bíblia, na versão judaica completa, você vai ver nas outras Bíblias que vai escrever um anjo. Só que essa tradução, preste atenção, a palavra mais correta no hebraico é ish, e ish dessa palavra é homem. Começa dizendo, e um homem e um ish encontrou ele. E depois termina dizendo, um anjo de Elohim. Aguarda que eu vou explicar sobre isso. Então um homem lutou com ele até o amanhecer, ou seja, noite. Era noite. Então um homem lutou com ele até o amanhecer. Vamos parar aqui e vamos entender o negócio. Ele atravessa a família e agora ele atravessa os bens. Como um homem desse, eu preciso entender isso aqui, te mostrar. Como um homem desse que está no vale de Jaboque, eu vou falar o que significa isso já já. O que este homem esquece os seus bens? No hebraico, na Bíblia hebraica, você vai ver que isso vai falar sobre vasilhas. Ele esqueceu algumas vasilhas. Sabe o que significa isso? Significa uma coisa. Significa que você tem que ter espaço dentro da tua vida. Significa que você tem que ter um momento de elevar o nível da sua alma para receber a luz, para transformar a sua vida. Vamos traduzir um pouquinho para o gospel, vai ficar mais fácil para muitos entenderem? Você precisa estar pronto. Você precisa estar disposto. É preciso ter espaço em você. É preciso ter vida com Deus. Vamos falar o português assim mais claro, né? Todos nós somos um Jacó que precisa ser transformado em Israel. Todos nós estamos e vamos ter que voltar para casa. Agora, como é que nós vamos voltar para casa? Como é o comportamento que nós vamos voltar para casa? O que é que você está criando para que você volte para casa? E o que é voltar para casa? Voltar para casa é isso aqui. Atravessar o vale de Jaboque, o Jaboque. No hebraico, existe um estudo chamado gematria. A gematria dessa palavra, eu não tenho imagem, não vou te mostrar, só para conhecimento. A gematria dessa palavra equivale a 112. O número de cada letra. Cada letra aqui, que você está vendo aqui nesse cajado, tem uma numeração. O hebraico funciona assim, desde que Deus criou. A gematria de Jaboque, que muito parece com Jacó, com Yaakov, é 112. E 112, se você for estudar os nomes de Deus, que um dia nós vamos gravar essa aula,
os 72 nomes de Deus, você vai ver que essa gematria equivale a 3 nomes de Deus. Resumo, para ser fácil. Atravessar o vale de Jaboque, como é no português. Ou atravessar o Jaboque. É o quê? É você viver a força criadora de passar por onde Deus te levou a passar. Quem está forçando, quem está provocando Jacó a ser transformado em Israel? O próprio Messias. O próprio Eterno. O próprio Deus está forçando Jacó a ser transformado em Israel. Você, de qualquer forma, preste atenção, querido. Vou câmera 2 aqui. De qualquer forma, o céu vai provocar que você mude a sua vida. De qualquer forma, você vai voltar para casa. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Filho do Deus Altíssimo. Todos um dia, eu, você, estaremos diante de um tribunal. Estaremos diante de um nível de consciência que nos julgará, que nos estabelecerá, que nos levará ao novo da nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que estamos voltando para casa. A Bíblia diz que quando ouvirmos sobre guerra, rumores de guerra, quando ouvirmos a tecnologia crescendo, significa que estamos à beira de uma consciência elevada. O que é isso? Significa que estamos à beira de um juízo. Significa que estamos à beira de um máximo. E significa que estamos próximo do nosso Messias casar com a noiva. Do nosso Messias estabelecer o reino mais do que físico aqui na terra. É assim que cremos e é assim que falamos. Agora, continua lendo comigo para você ver o que está ocorrendo. Verso de número 25. E Jacob foi deixado só, à noite, sem luz. A lua estava escura. Preste atenção que tem detalhes aqui. Então um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não o derrotaria, Jacob golpeou a ligação do quadril de Jacob para que seu quadril deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Me perdi aqui. Jacob, porém, respondeu: não o deixarei ir a menos que me abençoe. O homem perguntou: como é seu nome? E ele respondeu: Jacob. Então o homem disse: de agora em diante você não mais será chamado Jacob, mas será Israel, pois mostrou sua força contra Deus. Olha, vamos lá. Contra Deus e os homens, e prevaleceu. Jacob perguntou: por favor, diga-me o seu nome. E ele, porém, respondeu: por que você pergunta o meu nome? E ele o abençoou ali. Jacob chamou o lugar de Peniel, face de Deus, pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Quando o sol nasceu sobre ele, olha aí a guerra. Quando o sol, ou seja, é um anjo de Deus que não está na noite, que não está durante o dia. O anjo não consegue lidar com o dia, sendo que o dia representa a face de Deus e a noite representa a guerra. O dia representa a vitória e a noite representa o exílio. Como é isso? Atravessou Peniel, mancando a altura do quadril. Este é o motivo até o dia de hoje pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril, pois o homem golpeou o quadril de Jacob junto à sua ligadura. Vamos lá. Aqui na descrição do vídeo tem um vídeo aqui na descrição deste vídeo, além da aula privada que nós vamos para ela já já, tem um link de um vídeo que eu gravei chamado Jacó e a luta com o anjo. Quem lutou com ele? Neste vídeo que eu gravei no ano de 2020, eu falo melhor disso e coloco você na Bíblia e mostro para você que este não era um anjo de Deus. Ou era? Lá você vai assistir quando você terminar esse vídeo, tá bom? Tá o link lá, Jacó e a luta com o anjo, aula 78 do ano 20. Mas vamos continuar aqui, porque eu vou falar algumas coisas e você vai depois assistir a outra aula para você entender. Preste atenção numa coisa. Esta luta, ela é travada com a cobertura de Esaú. Qual é a cobertura de Esaú? Existem várias vertentes de quem seria este homem. A palavra não é clara. Mas se você estudar um pouquinho, você vai ver, entre as várias vertentes, alguns vão dizer que esse anjo era Yeshua.
Eu não creio que era Yeshua. No vídeo, Jacó e a luta com o anjo, eu explico por quê. Você assista lá. Então, a gente fala de coisas aqui repetidas e não vamos ganhar tempo. Então, preste atenção. Com todo respeito às pessoas, né, que entendem, que cantam que este era um anjo de Deus, este anjo, querido, à noite, vamos lá para entender uma coisa, rápido e fácil aqui. Este anjo lida com a noite. No hebraico, você vai ver que essa palavra começa um homem, e depois ela vai terminar dizendo que o anjo de Elohim, ou seja, a palavra Elohim, ela está relacionada a um filtro de ação do Deus eterno com esta terra. Existem filtros, existem nomes de Deus. E esses nomes de Deus, o nome do eterno, Yud, Rei, Vav, Rei, o tetragrama que você conhece, mas existem nomes de Deus que lidam com a misericórdia. Existem nomes de Deus que lidam com a graça, que é a manifestação da graça. Mas existem nomes de Deus que traz o juízo, que traz o rigor. E Elohim é um desses nomes. Então preste atenção. Este homem, ele, no meu entendimento e naquilo que nós estudamos e cremos, este homem é a cobertura de Esaú. É o anjo chamado Samael. E este anjo, este homem, ele é o rei, vamos chamar assim para ficar fácil para você, ele é aquele que domina, aquele que trabalha durante a noite. A força dele de rigor, de juízo, está no período da lua. Você precisa entender uma coisa assim, querido. A cobertura de Esaú está requerendo o que Jacó tomou posse. Lembra? Ele tomou posse da primogenitura. Assista as aulas anteriores para você entender isso. Então, quando Esaú está lá vindo agora, há uma guerra de gerações. Há uma guerra de corpo e alma. Há uma guerra entre o corpo físico que exilou você por muito tempo e a sua alma, que está buscando libertação. Preste atenção para você entender. Há uma batalha aqui. A noite inteira. A noite representa escuridão. E quem governa a escuridão noturna? Lilith, Samael, esses espíritos que têm o poder da noite. É por isso que a noite, muitas vezes, traz espíritos demoníacos que te aprisionam. Mas, para continuarmos para falar disso um pouquinho mais, porque a coisa está ficando grossa, o caldo engrossou, o angu ficou grosso, eu vou fazer o seguinte, para você que está ao vivo comigo, eu volto ainda no link público, mas eu vou fazer um final aqui para quem não estiver assistindo a gente no ao vivo, vai subir um VTzinho só para a gente encerrar essa aula aqui a nível público e ficar na aula privada. Mas se você está ao vivo, eu vou voltar nesse link. Vamos lá então, produção, 30 segundos. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze.